contigo na alegria. Glória ao Rei. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença. Primeiramente te peço perdão por meus pecados, por pensamentos, por palavras, por obras. Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de aqui estarmos reunidos, podendo te adorar, podendo, Senhor, exaltar o Teu santo nome. Quantas pessoas aí, meu Deus, mundo afora, que pregam o Teu nome, não tem esse privilégio que nós estamos tendo aqui, Senhor, na cidade de Eunápolis, aqui na Bahia, aqui no Brasil, de podermos abrir as portas das nossas igrejas e adorarmos o Senhor, exaltar o Teu santo nome. Queira receber, Jesus, a nossa adoração, nosso louvor, queremos entoar aqui, e seja o Teu Espírito Santo também no direcionamento da palavra, Senhor, para que os nossos corações venham sair daqui cheios de Ti, ó Pai, aplicando no nosso dia a dia para produzir frutos para o Teu reino. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos de Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim, na presença dos meus inimigos, me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Amém? Aleluia! É um salmo onde demonstra a nossa necessidade de estarmos sempre na dependência do Senhor. Tendo Ele como nosso pastor, demonstra momentos ali quando a gente vai ter dificuldades, quando a gente vai passar pelo vale da sombra da morte, que às vezes pode não ser uma morte física, mas quem sabe é um vale da sombra, algo que tem uma sombra de algo ruim ali, como hoje, que acordei já com aquela notícia jurídica não tão benéfica assim, e aí, querendo ou não, é um vale de sombra, é algo negativo. Mas aí esse salmo vai trazendo um acalento, mostrando que o Senhor é o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, nada nos falta. A gente deve descansar os nossos corações no Senhor, não ficar desesperado, não ficar aterrorizados, descansarmos no Senhor, porque Ele provê todas as coisas e dele vem sempre para as nossas vidas o escape e o livramento. Amém? Amém. Vamos louvar a Jesus. Vamos louvar a Senhor com palmas. 654. O Espírito de Deus está aqui. Amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito
leva-me pelo sangue de Jesus, eterno somos sacerdotes. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, digno de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, pois és digno de glória, de louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual ao nosso Deus, Ele é único. Não há ninguém que se compara ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único caminho que nos leva até a Deus, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Portanto, estamos aqui por causa dEle, nascemos para a glória dEle, viveremos para a glória dEle, e quando partirmos daqui, partiremos também para encontrar um dia com Ele. Amém? Amém. Paz do Senhor. Alessandro, boa noite. Que o Senhor esteja contigo. Boa noite para vocês. Amém. Desculpa. Nada, seja muito bem-vindo, Alessandro. Você está na casa do seu Pai. Amém? Quão formoso és. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Mais uma vez. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os
quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus, tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso poder estar aqui com os irmãos, louvando o nome dele, bendizendo o nome dele, mesmo não merecendo, mesmo não sendo digno. Eu costumo dizer para todo mundo que nós, seres humanos, não somos dignos nem do castigo de Deus, quanto mais das bênçãos. E ainda assim o Senhor nos mantém em vida, ainda assim o Senhor nos mantém esse fôlego de ar que respiramos. Quantas pessoas nesse dia de hoje não teve o privilégio de estar aqui sentado nessa cadeira, de estar aqui com esse microfone louvando? Muitas pessoas infelizmente perderam as suas vidas hoje. E nós estamos aqui adorando o nome do Senhor, nos reunindo em 2, em 3, em 4, mas glorificando o nome daquele que vive, que reina, que está à destra de Deus intercedendo por nós. Um dia estaremos também reunidos junto com Ele lá em cima, amém? Amém. Vou estar agradecendo a Deus. Na verdade, eu vou aproveitar que Teu trouxe o violão, eu vou cantar pelo menos um louvor. Amém, Teu? Que eu já estou cantando aqui. Vou louvar o Senhor. Eu queria louvar aquele hino. É um louvor da Aline Barros, antigo. E aí, eu não sei se eu vou conseguir puxar. Glória dos reis, sabe? Tudo isso. Vou pedir a ajuda de Kel, de Mônica, Alessandro Carlos, se puder. Glória a Deus. Esse louvor é lindo, quero adorar Jesus, mas as notas são altas, então não sei se eu vou conseguir atingir, mas Jesus está recebendo a nossa adoração. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador.
Ti, Jesus, toda a honra, rendemos a Ti, Jesus, toda a glória, rendemos a Ti, Jesus, todo louvor, toda exaltação. Queira receber, Jesus, nos altos céus, no trono de glória, a nossa adoração, os nossos louvores, os nossos corações, Senhor Jesus Cristo. Queira receber como um incenso suave, cheiroso nas tuas narinas, e habita, Senhor, entre nós, habita no meio dos nossos louvores, habita em nossa adoração, habita, Senhor, nesta igreja. Seja o Senhor a todo momento, ó Pai, que esteja na direção, no comando desta igreja, dos cultos realizados aqui. Receba, Senhor, nossa adoração. Essa é a primeira parte do culto. Receba, Jesus, esses louvores, ó Pai, nos céus, ó Deus, que foi para louvar o Teu nome, para Te engrandecer, como eu sempre tenho dito. Não somos nada, somos pó, somos cinza, somos falhos, somos pecadores, mas em Ti, Jesus, não há pecado, em Ti, Jesus, não há falha alguma, e aqui estamos reunidos para adorar o Teu nome, para Te engrandecer, para Te servir, Senhor, e para nos humilharmos diante da Tua santidade, diante da Tua grandeza, Senhor. Peço a Deus por cada pessoa que tem abençoado esta igreja, que tem abençoado esse ministério, cada pessoa, Senhor, que tem mantido essas portas abertas, cada coração que o Senhor tem tocado, para que, ó Deus, venha permanecer, Senhor Jesus Cristo, esse ministério aqui, Senhor, realizando cultos nas quintas, nas sextas, nos sábados, nos domingos. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada vida, Senhor, seja os que estão perto, seja os que estão longe, Senhor, todo aquele que tem dedicado tempo por essa obra, aos membros da igreja, Senhor, pastor da igreja. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja a todo tempo, a todo momento nesta igreja, Senhor, e que não venhamos, ó Pai, só sermos, ó Deus, mais um, mas que venhamos fazer a diferença, sendo sal da terra e luz do mundo, Pai. Assim Te peço e Te agradeço, em nome do Seu Filho amado, Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja mais uma vez na paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, depois de muitos dias, tive a oportunidade de me reunir com todos vocês aqui mais uma Glória a vez. Deus, é verdade. Saúdo também com a paz do Senhor todos aqueles que acompanham essa transmissão. Vamos agora dar início a um momento do culto voltado para a pregação e exposição da Palavra de Deus nos Evangelhos ainda. Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 28. Aleluia. Evangelho conforme escrito por João, capítulo 6, versículo 28 a 36. Aleluia, Jesus, santo é o Teu nome, Senhor. Glória a Ti, Senhor. João capítulo 6, versículos 28 a 36. Vai nos dizer o seguinte: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Até aqui a nossa leitura. Queridos, vamos falar um pouco. O texto tem muitas nuances, tem muitas coisas que nós podemos tratar, mas hoje vamos tratar um pouco sobre o pecado da incredulidade, que é justamente isso que nós vamos ver nessa leitura que nós acabamos de acompanhar. Mais uma vez relembrando, o capítulo 6 desse evangelho, ele começa com uma multiplicação de pães, né? Um dos muitos milagres e sinais que Jesus operava, que foi a multiplicação de muitos pães, que deu para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Nós somos muito familiarizados com essa história, aprendemos desde muito pequenos sobre um dos sinais de Cristo, que era a multiplicação de pães e peixes. E nesse momento aqui,
essa leitura que nós acabamos de fazer, ela é parte de um diálogo que Jesus já está tendo com essas pessoas que estão conversando com ele aqui, que nós acabamos de acompanhar, que é justamente voltada para o sinal que ele tinha feito. As pessoas estavam com a expectativa de não terem mais fome, de não terem mais que trabalhar para correr atrás do seu sustento e do pão, quando souberam que havia alguém que miraculosamente multiplicava pães. Então, vamos dizer assim, eles pensaram, nosso trabalho está mais aliviado, porque agora tem alguém que pode nos dar pão. E a gente vai ver, inclusive, eles indagarem isso aqui sobre Moisés. Moisés nos deu o pão do céu, todo dia chovia lá o maná, nós somos familiarizados com essa história da caminhada e peregrinação do povo de Israel pelo deserto até chegar na terra de Canaã. E Deus, durante todo esse tempo, fez chover, cair pelas manhãs o maná, esse pão do céu a qual eles se referem aqui. Então, a gente vai ver nesse texto aqui sobre o fato de que as pessoas elas estão sempre com o olhar voltadas, se elas não forem iluminadas por Deus, é claro, estão sempre com o olhar voltadas para Deus com interesses imediatos e materiais. Se não for o Espírito Santo para regenerar o coração do ser humano, se não for Deus para atuar no coração de uma pessoa, ela sempre vai olhar para Deus como uma fonte de bênçãos e bênçãos terrenas, sempre voltado para o aqui, para o agora, para esse momento e para esse contexto que nós vivemos desse lado da eternidade. Sem Jesus Cristo para nos iluminar e nos fazer ver que Ele veio para operar em nós aquelas bênçãos espirituais que Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, nós sempre vamos ver Deus apenas como fonte de contentamento apenas nessa vida. E o próprio Paulo aqui escreveu, se nós esperamos por Cristo apenas com relação aos assuntos dessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Por quê? Porque tudo acaba. Tudo que é relacionado com essa vida vai ter um fim, chegará a um fim. A busca incessante que o ser humano tem por se satisfazer e se saciar nas coisas desse mundo acabará porque todas essas coisas na qual o ser humano busca prazer e satisfação passarão junto com esse mundo. Logo, Deus não é um Deus de coisas que são meramente passageiras, mas de bênçãos que são eternas. Então vamos analisar o texto para a gente poder ver claramente, né? Jesus então ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, a gente acompanha isso do versículo 1 até o versículo número 15, e a multidão seguiu ele por causa desses milagres, né? A gente vê, desde o Evangelho de Mateus que nós expomos aqui, a gente vê que as multidões viviam sempre cercando Jesus por conta disso, dos sinais, dos milagres que ele operava, e às vezes interessados em ver, às vezes interessados em se beneficiar desse poder miraculoso de Jesus, e alguns para confrontá-lo mesmo, como a gente vai ver em muitas ocasiões. Mas a questão é que multidões se cercavam de Jesus nesse momento por conta desse milagre que ele realizou, essa multiplicação de pães e peixes. E não por compreender que seguem Jesus justamente por isso, porque viram os sinais, não porque compreendem quem Jesus de fato era, o que aquele sinal que Jesus manifestava apontava de fato. Né? Eles não seguiam Jesus por causa disso, seguiam por causa desses todos os motivos que nós tratamos aqui. Né? Então eles queriam mais pão, eles queriam mais daquele pão que Jesus multiplicou, mas não era o alimento espiritual. Eles queriam serem abençoados de maneira imediata com pão físico, para que não faltasse para eles. Né? Vamos dizer assim, eles descobriram a mina de ouro deles, eles descobriram a fonte e agora eles querem explorar dessa fonte, que no caso eles viam essa fonte sendo Jesus. Né? Mas então a gente vai ver Jesus então interessado em conduzi-los ao pão espiritual que é Ele mesmo, não ao pão terreno. A gente vai ver inclusive o próprio Jesus no deserto, quando ele está sendo tentado pelo diabo. Ele vai responder, não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Isso remete ao que está escrito lá em Deuteronômio. Então, mostrando claramente que desde o início, Jesus ele sempre teve a sua atenção e preocupação voltada para mostrar para nós que o espiritual vem em primeiro lugar e muito mais acima, muito mais importante do que coisas materiais que nós podemos ter nessa vida. A gente pode pedir a Deus para que tenhamos? Podemos esperar que tenhamos? Podemos também, mas isso não deve ser o foco principal da nossa vida, esperar por bênçãos de Deus concernentes somente a essa vida, até porque a gente vai ver ao longo da história de muitos servos de Deus, muitos nem viram o bem dessa vida, né? Foram ver o bem de Deus mesmo agora, lá na eternidade, agora que já descansam, já dormem no Senhor. Né? Então vamos
mais uma vez analisar o contexto aqui, versículo 28 e 29 diz o seguinte: disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? É a pergunta que o povo faz. O que é que nós faremos, então, para praticar as obras de Deus? O povo pergunta o que precisa fazer para agradá-lo. É isso que eles querem dizer. Quando eles perguntam, o que faremos, então? Como é que nós vamos fazer a obra de Deus? É no interesse de como é que vamos agradá-lo? Como é que nós agradamos a Deus, né? Com uma mentalidade não de alguém que está interessado realmente no agrado a Deus, mas uma mente, vamos dizer assim, legalista e meritória, como se agradar a Deus fosse algo que partisse do ser humano. Nós conseguimos fazer alguma coisa por nós mesmos que agrade a Deus. Essa é a mentalidade. O que nós, na nossa iniciativa, podemos fazer para agradar a Deus? É isso que eles indagam e perguntam para Jesus nesse momento. E aí a gente vê a resposta de Jesus no verso 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Que é totalmente adverso do que eles esperavam como resposta. Jesus poderia ter respondido qualquer coisa que eles gostariam de ouvir. Abandone tudo que vocês têm e vivam uma vida separada desse mundo. Não se misturem com as coisas mundanas, não se misturem com dinheiro, não façam isso, não façam aquilo. Não, Jesus vai dizer, a obra de Deus, a qual vocês estão perguntando qual é que vocês querem fazer, é que vocês creiam naquele a quem Ele enviou. Ou seja, não tem participação de obra humana nenhuma. Agradar a Deus aqui, segundo a resposta de Jesus, não tem participação nenhuma às nossas obras, às nossas feituras para agradá-lo. A única forma de nós agradarmos a Deus é crendo naquele a quem Ele enviou. Nós não fazemos absolutamente, fazemos, mas por gratidão. Nós não fazemos para que Deus tenha prazer em nós e com base nesse prazer em nós Ele vai nos salvar. Nós fazemos, agradamos a Deus por quê? Justamente porque cremos em Jesus Cristo. E esse ato de crer nos leva à obediência, nos leva à fé, nos leva à prática das obras justas, boas e santas. Mas se nós fizermos essas obras boas, justas e santas sem Jesus Cristo, sem crer em Jesus, sem ter como motivação para realizá-las a glória de Deus e a fé em Cristo, é completamente inútil. Deus não recebe e não lhe agrada absolutamente em nada. Então a resposta de Cristo aqui evoca justamente isso, que não é um esforço humano, não é a religião. Religião vem de religare do latim, que quer dizer justamente a ideia do homem se religar a Deus. Isso é completamente impossível. O homem não consegue religar-se a Deus, a não ser que Deus tenha a iniciativa, como nós acompanhamos em toda a trajetória do Evangelho, Ele tomar a iniciativa então, de se religar conosco, que é o que Ele faz em Cristo. E porque Ele faz isso em Jesus Cristo, é que nós devemos crer nele, porque Ele é esse que Jesus fala, creio naquele que Ele enviou. O próprio Cristo é quem faz essa reparação do que foi rompido, nessa religação novamente. E é por isso que só através dessa fé em Jesus é que nós podemos agradar a Deus e sermos agradáveis a Ele, crendo plenamente em Jesus, porque a partir desse crer é que virá toda a nossa vida piedosa. Se eu não obedeço a Jesus Cristo, segue-se então que eu não creio nele. Se vivo em obediência a Ele, segue-se então que é porque acredito. Eu confio que tudo que Ele fala é a verdade plena e total, e eu então decido aplicar isso na minha própria vida e viver uma vida piedosa. Então eles questionam nesse primeiro momento como é que vamos fazer a obra de Deus. E Jesus vai dizer, a obra de Deus não é o que vocês pensam. Não é vocês ficarem nesse templo matando animais, oferecendo isso e aquilo, e usando vestes de um determinado padrão. Não é legalismo que é fazer a obra de Deus, mas fazer a obra de Deus é crer em Jesus Cristo. E esse crer vai operar em nós a santidade que nos leva a viver uma vida piedosa, santa, justa, honesta, santificada e purificada diante de Deus. Então o homem sempre tenta alcançar Deus por obras, mas Deus exige fé, e a fé em seu Filho Jesus Cristo. A gente vê como a fé que salva, ela é exclusiva. A gente que vai dizer que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. A gente vai ver em todos os evangelhos, em toda a Escritura, que aponta para o Messias, aponta para Cristo o tempo todo, do início ao final, que Deus ele é exclusivo. Ele aponta o caminho e fala, esse é o único caminho pelo qual vocês podem se salvar. É no meu Filho. Desde Salmo, capítulo de número 1, capítulo de número 2, a gente observa isso.
Beijai o filho para quê? Para que não se ire e pereçais no caminho. A vontade e o desejo de Deus é que tudo esteja sujeito debaixo da mão de Jesus Cristo, seu único Filho. E ele vai dizer que aquele que não beija esse filho, que não tem essa consideração, que não o abraça, que não o acolhe, ele se ira contra essa pessoa, segundo as palavras do Salmo de número 2. Então a gente vê que a fé ela é exclusiva. Só Jesus Cristo é o Salvador, só Jesus salva. Só Jesus salva. Nós não desrespeitamos a fé de outras pessoas e dizemos para elas o que elas devem ou não fazer, mas o nosso compromisso é sempre dizer: somente Jesus salva. Isso não salva, essas práticas não salvam. O que salva é somente a fé no Filho de Deus. Isso é mesmo autodeclarado por ele aqui nesse momento. Continuando, então, vejamos aqui o que nós temos nos versículos 30 e 31, que diz o seguinte: disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus é comer o pão do céu. Então a gente vai ver o povo fazendo uma certa indagação. Jesus fala: vocês têm que crer naquele que Deus enviou, para que assim vocês façam a obra de Deus. Eles vão dizer então: que obras é que você faz para que a gente creia em você? E eles vão citar o exemplo de Moisés, que durante todo o período do ministério de Moisés, conduzindo o povo pelo deserto, o maná era uma espécie de pão, algo comestível, que caía todos os dias para que o povo recolhesse e com aquilo se alimentasse durante todo o período da sua peregrinação. É como se eles dissessem: Moisés nos deu o pão do céu todos os dias, e você? Seria mais ou menos essa indagação que eles estão fazendo. Para que você está dizendo que a gente deve crer em você? Moisés deu pão para a gente todo dia lá durante a peregrinação no deserto, aos nossos pais. E você faz o quê? Então essa é a indagação que eles fazem aqui nesse momento, né? Então essa atitude mostra uma cegueira espiritual completa. Eles pautavam o Senhor, vamos dizer assim, que eles estavam bem espiritualmente com base no que eles viam, no que experimentavam, no que sentiam no corpo e no físico. O fato deles terem o pão do céu todos os dias significava bênção. E significava mesmo, não é uma mentira. Mas a cegueira espiritual está no fato de que, diante do próprio Cristo, algo que é muito melhor, muito mais sublime, muito mais glorioso do que o sinal que eles presenciaram no deserto, os pais dele presenciaram no deserto, de ver pão cair todos os dias durante 40 anos, mostra que eles não tinham entendimento nenhum sobre quem era Jesus, por que ele fazia tudo o que fazia e principalmente por que ele dizia essas coisas, como por exemplo crer nele, que era o enviado de Deus. Aqui a gente vê então a completa ignorância deles, desse povo. Eles querem sinais, mas eles ignoram o próprio Cristo, o próprio Messias, que é maior do que todos os sinais que são operados, mostrando então a incredulidade desse povo, a dureza do coração deles. A gente sabe muito bem, com base na fé que nós vivemos e pregamos sempre aqui, que o que garante que nós somos realmente espirituais não é a quantidade de sinais que nós vemos, nem de sinais que nós operamos, e nem de testemunhos que nós temos para contar. A nossa vida espiritual de fé é como diz o pastor Augusto Nicodemos. Ele vai dizer que ela está pautada em nós andarmos aqui nesse mundo sem ver, sem sentir, experimentar e às vezes com tudo dando errado. Então os sinais eles não são necessariamente aquilo que deve motivar a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo, até porque a gente vai passar por longos períodos da nossa caminhada e nós não vamos ver coisas extraordinárias, nós não vamos ver os milagres, os sinais, essas coisas, né? Nós devemos procurar aplicar a nossa vida isso aqui que Jesus está falando. Isso é algo espiritual que nos torna espirituais de fato, crer nele. Porque, como já foi dito aqui, crer em Jesus Cristo é quem opera em nós essa santidade, que opera em nós esse novo caráter, esse novo ser, opera em nós essa nova vida. O Espírito Santo, através da fé, opera isso em nós. Através da fé que Ele mesmo produz no nosso coração, é que gera esses frutos que são aprovados e agradáveis para Deus. Não são os sinais que a gente opera, nem os que a gente busca ou vê. Isso não nos santifica necessariamente. São bons, coisas boas, são dons que às vezes Deus concede para bom testemunho do seu povo, mas isso não nos torna necessariamente edificados espiritualmente. O que é realmente espiritual é crer em Jesus Cristo. Então a gente vê aqui
a incredulidade deles. A gente vê a incredulidade porque, por exemplo, eles vão indagar para Jesus aqui. Mas você, Moisés deu pão para o céu para a gente, mas você faz o quê? Para que a gente creia em você como você está exigindo? Poxa, eles tinham acabado de ouvir falar que Jesus tinha multiplicado 5 pães para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. É como se ele transformasse um pão em 1.000. Um único pão em 1.000 ou mais do que isso. Porque a gente vai ver que depois sobejaram alguns pães, eles guardaram alguns cestos ainda. E o que a palavra de uma pessoa que faz algo assim não é aprovada diante deles? Eles presenciam algo desse tipo e vão perguntar: você faz o que para que a gente creia em você? Então a gente vê toda a incredulidade desse povo, a dureza do coração. E a gente vai ver, com base nisso, que incredulidade não é uma questão de falta de provas, não é uma questão de falta de evidência para crer, mas é diante das evidências a pessoa permanecer com o coração duro e fechado para a verdade. Foi isso que, inclusive, eles cometeram esse grave erro quando foram dizer que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebul. Estavam vendo claramente diante deles a obra de Deus, que só Deus é que pode expulsar demônios, só Deus é que faz frente direta e oposição direta contra os demônios, e que os demônios não são contra eles mesmos, eles não vivem guerreando entre si, porque têm o mesmo propósito. Eles chegam diante disso e vão dizer que isso é uma obra do maligno. Então a incredulidade não é falta de evidência, não é falta de provas. O ateísmo e outras coisas, mas não é porque as pessoas não têm provas de Deus, ou não têm provas de que Deus é poderoso, mas é porque o coração é duro, porque o coração é fechado, é rixoso contra Deus, e como a Bíblia mesmo vai dizer, está em guerra contra Deus o tempo inteiro, e não o aceita, não o deseja e não o quer. Então a gente vai ver aqui Jesus corrigir a visão deles nos versículos 32 e 33 da nossa leitura. Disse-lhes, pois Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É a resposta de Jesus para corrigir a visão deles. Eles trazem Moisés como exemplo do maná que chovia, para querer colocar na frente de Jesus e dizer: esse homem aqui fez por nós, e você faz o que para que a gente creia em você? E aí Jesus vai corrigir: sinto dizer, mas o pão que os seus pais experimentaram no deserto não é o pão do céu. O pão do céu é aquele que Deus envia ao mundo e que então dá vida a todas as pessoas, né? O maná que descia do céu, na verdade, é como os muitos elementos do Antigo Testamento, era apenas uma sombra que apontava para o verdadeiro, para o original, para o que realmente trazia vida em abundância, que é Jesus. Assim como o Cordeiro da Páscoa era um símbolo, um tipo de Jesus Cristo, apontava para Ele, assim como os cordeiros oferecidos nos sacrifícios do templo também eram um tipo que apontavam para Jesus Cristo, o maná também era um tipo de Jesus, o pão que desce diretamente do céu e alimenta e sacia os homens. Era um tipo, não era o concreto, só apontava para Cristo. Por isso que ele vai dizer: na verdade eu digo, Moisés não deu para vocês o pão do céu. Até porque não foi Moisés que fazia chover, era Deus que fazia isso acontecer. E aí Jesus corrige: mas é Deus quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, que desce do céu e dá vida a todos os homens, né? Então a gente vê que isso aqui era um maná, era um símbolo, uma sombra do verdadeiro pão, que é o próprio Jesus Cristo, né? O maná sustentava o corpo, mas o pão de Deus ele dá vida eterna. O maná só sustentava o corpo, tanto que durante 40 anos foi necessário que caísse para alimentar eles dia após dia. E a gente vai ver a declaração que Jesus vai fazer mais à frente, que ele vai dizer que aquele que crê nele nunca tem fome, nunca tem sede. Olha, que pão é esse que desce do céu, como eles falaram lá do contexto de Moisés, que todo dia tinha que se alimentar dele para a pessoa ser saciada e não saciava de uma única vez. E aí Jesus vai dizer que o que desce do céu dá vida aos homens e sacia de verdade ao ponto da pessoa não sentir mais fome e sede. Em que sentido isso se aplica? Se nós somos carnais, somos feitos de carne, de matéria, se aplica em sentido espiritual. Era isso que eles deveriam ter percebido. Era isso que eles deveriam ter sacado, que Jesus não está falando de pão material, de alimento terreno, ele está falando de algo espiritual. Que o pão que desce do céu é aquele que Deus envia, que dá vida aos homens. Em que sentido? Vida eterna. Com base no que Jesus está falando para eles aqui, era para eles entenderem. É vida eterna que esse homem está falando. Não é de pão
necessariamente que ele está falando de vida, de espiritualidade. Mas eles permanecem incrédulos, porque a gente vai ver Jesus fazer a declaração final: contudo vocês ainda não creem, contudo vocês ainda permanecem incrédulos. E aí Jesus ele vai dizer nos versículos 34 e 35, depois da declaração que Jesus faz, eles dizem o seguinte: disseram-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Pronto. A resposta de Jesus, que deveria abrir os olhos dele de uma vez por todas e fazerem eles finalmente entenderem, apesar de que já deviam ter entendido antes, mas entenderem agora. Esse homem está falando não de pão, não está falando de comida, não está falando de sermos abençoados só aqui, ele está falando de salvação, está falando de espiritualidade, de se aproximar de Deus, ele está falando de ser refeito à imagem e semelhança de Deus. Era isso que eles deveriam ter percebido, e não perceberam ainda assim, porque a gente vai ver o que Jesus vai dizer no último versículo. Aqui a primeira das 7 declarações que Jesus faz no livro de João, quando ele diz sobre si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Dentre esses muitos momentos que Jesus fala eu sou, essa aqui é a primeira vez em que ele vai dizer: eu sou o pão da vida. E ele é o sustento da nossa alma, ele é o sustento do nosso espírito, aquele que sacia completamente as necessidades espirituais do ser humano, que é o que realmente importa para nós, estarmos espiritualmente saciados em Jesus Cristo. Se não tivermos o pão para comer, se não tivermos as provisões ainda assim, tendo Jesus Cristo, nós estamos bem. Porque por mais que essa vida se encerre, como Paulo vai dizer, pela fome, pela peste, pela espada, pela perseguição, por qualquer outra coisa, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Por causa de Jesus. Se estamos sustentados nele, está tudo bem. Apesar de que tudo possa estar uma ruína completa, tudo está bem, porque nós temos Jesus, que nos promete, nos garante que se nós formos até ele, não teremos fome. E se nós crermos nele, que é o que ele está dizendo desde o início, creiam naquele a quem Deus enviou, nunca teremos também sede. Não no sentido de que não nos faltará coisa alguma na vida. Tem gente que usa esses versículos aqui para aplicar bênçãos materiais, de que a gente vai ter sempre suprimento de tudo aquilo que a gente precisa e mais além de tudo aquilo que a gente quer. Sendo que a obra de Cristo nunca foi anunciar bênçãos nesse mundo e bênçãos materiais. Até sobre esse mundo ele mesmo vai dizer: nesse mundo tereis aflições. Ele vai dizer: nesse mundo tereis bênçãos. Ele vai dizer: nesse mundo tereis aflições. Que muitas vezes vai implicar na ausência das bênçãos materiais, essas aflições que nós passamos aqui. Então, a gente vai ver aqui a plena satisfação espiritual, que é somente em Jesus Cristo. Não é algo religioso, emocional, mundano, que não podem suprir qualquer vazio que o ser humano sinta na sua alma. Então Jesus ele é plenamente suficiente. Nele nós encontramos saciedade, propósito e vida eterna. E a gente vai ver então Jesus fechar. Óbvio que o diálogo continua, nós vamos ver isso na próxima mensagem, o pastor vai trazer para nós. Mas esse momento da leitura Jesus fecha fazendo uma declaração sobre eles, dizendo o seguinte: mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Jesus fala: diante de tudo isso que vocês viram, presenciaram, experimentaram agora também, vocês ainda continuam incrédulos, vocês continuam descrentes. Vocês perguntaram para mim o que vocês tinham que fazer para fazer a obra de Deus. Eu falei: creiam naquele a quem ele enviou. Vocês viram tudo isso, vocês viram as minhas declarações, Jesus falando para eles, digamos assim. E ele vai concluir: apesar disso tudo, vocês ainda não creem. É a porta do coração completamente fechada, trancada, que não aceita de nenhuma forma essa palavra bendita e generosa de Deus. Então a incredulidade aqui, a gente vê que ela é uma escolha do coração endurecido. Uma escolha do coração endurecido. Jesus fala que apesar de tudo que eles experimentaram e viram até o momento, eles permanecem descrentes. Mais uma vez evocando o que nós acabamos de tratar aqui, que não é por falta de provas que uma pessoa se torna descrente,
ou nem por causa das aflições da vida que uma pessoa se torna descrente. A pessoa se torna descrente mesmo, incrédula, ela não crê e não deposita sua fé em Deus, em Cristo. Por quê? Porque ela é incrédula, é a natureza dela que é assim. E aí nós vemos claramente que se aplica tudo aquilo que nós aprendemos no Evangelho de Jesus Cristo, é que se nós não nascermos de novo, a gente não pode ver o reino de Deus. A Bíblia vai mostrar para a gente o tempo todo que depois da queda do ser humano em Adão, todo mundo está fadado a ser desse mesmo jeito aqui que essas pessoas são. Plenamente incrédulas, não importa a prova que lhes seja apresentada acerca de Deus, acerca do mundo espiritual, acerca do porvir, elas nunca vão crer. E aí, por isso é necessário a obra que Deus realiza por meio do Espírito Santo em Jesus Cristo, para fazer o quê? Para cumprir aquela promessa que Ele faz, inclusive por meio do profeta Ezequiel: eu vou tirar da carne de vocês um coração de pedra e vos darei então um coração de carne, um coração sensível, um coração maleável, mole, para que façam o quê? Para que guardem os meus estatutos, para que guardem a minha palavra. Se não for Deus fazendo isso, cumprindo essa promessa que Ele fez através de Ezequiel, acontece isso aqui. A pessoa ela pode estar diante do próprio Deus, ela permanece incrédula, ela pode ver o que for de sinais, o que for de maravilhas, experimentar toda a bonança que ela tiver nessa vida, ela permanece incrédula, porque o problema não é falta de evidências e nem aflições da vida, o problema é o próprio coração. O coração da pessoa sempre é plenamente corrompido, seu coração caído em Adão, que necessita dessa religação com Deus que só Ele pode fazer. E infelizmente, até nós crentes caímos, inclusive, no pecado da incredulidade nos nossos dias, de não depositarmos a nossa confiança em Deus e não aprendemos a descansar nele. Tem aqueles que não creem e rejeitam completamente, que é a incredulidade daqueles que realmente não aceitam de forma nenhuma, apesar de tudo que vem. E tem aquela incredulidade que se dá por medo, por vacilo, por dureza às vezes mesmo, ansiedade, preocupação, raiva, frustrações, que é o que acomete o crente. Ele, em vez de permanecer confiante no Cristo, que estende a mão para ele e garante todas essas bênçãos aqui, de que a pessoa terá vida e de que ela não terá fome, não terá mais sede, e vacila. E isso às vezes é complicado, porque faz com que a gente tome atitudes que lá na frente vão ter consequências desastrosas, inclusive, pela incredulidade. A gente tem um exemplo, por exemplo, no último capítulo do livro de 2 Samuel. Davi vai fazer um censo do povo, ele vai fazer uma contagem do povo, de todo o povo que ele tem. E depois é apresentado, depois de cerca de 8 meses para ele, o número de pessoas que saíam à guerra. Ali é um momento de incredulidade dele. Porque quem garantia e dava as vitórias que Davi tinha, e ele sempre tinha consciência disso, era Deus. Não eram os números dos exércitos que ele tinha, não eram as capacidades dos homens que estavam a serviço dele, não era Deus que garantia que ele saísse vitorioso. Ele pecou por quê? No momento que ele foi acreditar que os números do povo dele é que davam a vitória e garantiam segurança para a nação. Que é quando Deus então castiga, né? Ele traz um profeta diante de Davi e vai dizer, ó, você que escolhe. 3 meses sendo perseguido pelos inimigos, 3 dias em que a peste vai acometer toda a nação, ou um certo período de fome que eu não vou lembrar agora. Aí Davi escolhe, para mim é melhor 3 dias aqui que a peste acometa a nação, porque melhor é isso do que cair nas mãos dos inimigos. Mas aí a consequência, por causa de quê? Incredulidade. Né? Deixou de confiar em Deus, que sempre deu as batalhas, para confiar nos números, nos homens que ele tinha, no armamento, na capacidade de fazer guerra que o povo tinha. E aí as consequências foram desastrosas, porque mediante aquele castigo, muitas pessoas foram feridas e morreram naquele dia. Quando Deus envia o seu anjo e a peste acomete toda a nação de Israel e muita gente morreu por causa dessa incredulidade de Davi. Então a gente tem que ter esse coração sempre disposto para olhar para todo esse relato que está diante de nós e crermos plenamente, sem nenhuma reserva. Temos 100% de certeza de quem nós estamos crendo. Como Paulo mesmo vai dizer, eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Tem essa mesma expectativa em Deus, essa mesma expectativa em Cristo de dizer, paz,
Eu sei em quem eu creio, eu sei com quem eu ando, eu sei quem é aquele que me segura pela mão e em quem eu estou alicerçado. Ele prometeu que Ele me daria vida, Ele prometeu que eu nunca mais veria a necessidade, porque no caso aqui, Jesus está falando de necessidades espirituais. Né? Nós não padeceremos mais necessidade espiritual, Ele nos supre completamente. Então, diante disso, nos resta apenas cremos. Porque se seguimos o caminho da incredulidade, seguimos o mesmo caminho do mundo. Porque o mundo é incrédulo, o mundo olha para tudo isso e acha que é uma grande baboseira. E olha para tudo isso e acha que é uma grande besteira. E que inventam que não há prova suficiente de que isso seja seguro, quando na verdade o problema do mundo é só questão de coração endurecido mesmo, né? Por falta de evidências e de nenhuma outra coisa. Né? Então, nós aprendemos com isso que a obra de Deus é a fé verdadeira nele mesmo, é a fé verdadeira naquele em quem Ele enviou, que é Cristo. Se nós estamos interessados em fazer a obra de Deus, a gente tem que crer em Cristo. Porque não existe obra de Deus que seja feita sem Ele. O próprio Jesus vai dizer, no capítulo 15 desse evangelho que nós estamos acompanhando: sem mim vocês não podem nada. Sem mim nada podeis fazer. Então, sem crer em Cristo, não tem obra que a gente faça, denominada obra de Deus, que vai ser de fato obra de Deus. Vai ser só uma obra que no final Deus não vai ter nenhum prazer nela e não vai receber, porque sem Cristo Ele não recebe absolutamente nada das nossas mãos. Nós não somos salvos e aceitos por Deus pelo nosso próprio esforço, mas por crer no Seu Filho e na Sua obra perfeita, porque essa obra, sim, consumada, agrada e agradou a Deus, a obra de Cristo. Os milagres não produzem fé verdadeira. Há um grande problema nas pessoas que hoje em dia vão para essas igrejas e lotam os pátios das igrejas, porque lá tem sinais, tem cura, tem revelações e coisas desse tipo. O que revela justamente o esforço que a pessoa está fazendo para ver se ela crê em alguma coisa. Porque se ela não vê, ela logo diz: Deus não está no meio desse negócio não. Não tem o que eu estou procurando aqui, não tem a cura, não tem uma revelação, não tem um dom de Deus sendo manifesto. Deus não está aqui não. Ela condiciona crer em Deus aos milagres produzidos. Isso não produz fé verdadeira. Produz movimento, histeria, interesse, como a gente vê nas muitas multidões que seguiam Jesus, mas fé verdadeira, isso não produz. Serve como testemunho. Os milagres servem como testemunho para validarem sim a nossa fé e para nos despertar a ela. Mas tem muita gente que infelizmente não vai seguir esse caminho, e milagres logo então não serão necessariamente sempre produtores de fé. Até porque quem produz a fé é o próprio Deus. A pessoa pode nunca ter tido contato nenhum com qualquer tipo de sinal, e mesmo assim ouvir a palavra de Deus e crer. Porque é isso que está escrito lá em Romanos capítulo 10. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não vem pelos sinais e pelas manifestações dos milagres necessariamente. Tem gente que vai crer realmente ao ver. O Espírito Santo ele é livre para salvar quem Ele quiser, da forma como Ele quiser. Seja através de uma vida onde a pessoa nunca teve contato com coisas assim, ou através de uma vida inteira vendo sinais, milagres. Ele é livre para salvar quem Ele quiser, da forma como Ele bem entender. Mas isso, a exemplo dessas multidões que serviam a Jesus, não necessariamente signifique que isso vai despertar a fé nas pessoas, e portanto a gente não deve usar isso como um meio de promover a fé no meio das pessoas, propagar a fé das pessoas. Não. Outra coisa que nós aprendemos então é que Cristo é o único alimento que sacia o nosso espírito, que sacia a nossa alma. Só Jesus é que pode nos trazer plenitude do nosso ser. Só em Jesus Cristo é que nós encontramos tudo aquilo que nos falta. Porque o que a gente busca nas coisas desse mundo é aquilo que na verdade está faltando da gente. E só em Jesus é que a gente vai encontrar essa saciedade plena, essa riqueza maravilhosa. Só em Cristo é que a gente vai achar paz e felicidade completa. A maior prova disso é os próprios apóstolos, as pessoas que foram discípulos dele, que ele treinou, que ele cuidou durante todo esse tempo de 3 anos de ministério. Passaram as piores lutas que um ser humano pode passar, as piores pendengas, pobreza, perseguição, martírio, ódio por onde quer que eles passassem das pessoas, mas permaneceram em Jesus, porque a satisfação deles não estava em qualquer sucesso que eles tivessem, estava no próprio Cristo. Por isso que eles continuaram até o final. E por último, o que nós aprendemos é que a incredulidade é o maior obstáculo entre o homem e Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, a gente vai ler o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É o maior obstáculo para que o homem ele se relacione com Deus, é a incredulidade. Ele não consegue,
Ele não pode se relacionar com Deus se ele não crê. Porque como é que eu vou me relacionar com alguém em quem eu não acredito? Ou que eu não acredito que exista, ou que eu não acredito que seja capaz de fazer tudo que promete e de ser tudo aquilo que garante que é. Então, a incredulidade é o maior obstáculo que se levanta no relacionamento entre os homens e Deus. É por não crerem em Deus, é por não acreditarem que tudo que Ele diz e delibera é a verdade, que os homens preferem buscar a sua própria verdade, entre muitas aspas, digamos assim, né? E nós devemos sempre ter o cuidado do nosso próprio coração para nós não cairmos justamente nesse engano, nesse pecado, e para que nós possamos sempre manter viva e acesa a nossa fé em Jesus Cristo, porque é crendo em Cristo é que estamos fazendo de fato a obra de Deus que o glorifica. Fazer as coisas sem Cristo, fazer as coisas sem Jesus é a mesma coisa que está fazendo nada, pelo menos diante de Deus, nada. Ele não aceita aquilo se não tiver fé em Jesus, que motiva a pessoa a fazer determinada obra, né? É a fé em Cristo que vai justamente destruir e aniquilar a incredulidade em Cristo, né? Que nós possamos sempre ter esse cuidado, de cuidar da nossa vida de fé, e ter sempre contato com a palavra de Deus, porque é por isso que nós cremos, é por meio dela que o Espírito Santo vai agindo no nosso coração, e é por meio dela que nós conhecemos essa pessoa maravilhosa, Jesus. Está aqui, ó, o relato da vida dele, está aqui dentro. Como é que eu vou crer em Jesus se eu não tiver acesso ao que fala sobre ele? Todo dia tendo contato com essa palavra e tendo contato com ele por meio da oração, porque ele é o nosso mediador, como a gente vai ler na carta aos Hebreus. Vamos orar nessa noite? Em agradecimento. Ó Deus amado e querido, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ouvindo essa palavra e ouvindo claramente que fazer a sua obra não é sair por esse mundo, fazendo qualquer outra coisa que o abale ou que chame a atenção de todos, mas fazer sua obra é crer naquele a quem o Senhor enviou, é crer em Cristo. E é somente crendo em Jesus que nós aniquilamos toda e qualquer incredulidade e falta de fé que pode haver no nosso ser e no nosso coração. E por isso eu peço ao Senhor que o Senhor venha confirmar, selar e fazer crescer no coração de cada um dos seus eleitos essa fé viva, essa fé esperançosa que nos faz ativos, e que uma vez sendo ativos nós podemos de fato fazer a sua obra. Uma vez que nós cremos em Cristo, que colocamos em prática tudo o que Ele ensinou, e assim fazemos de fato a sua obra. Mas se fizermos sem Ele, de nada adianta, de nenhum valor tem, e como o Senhor mesmo diz para nós, sem Cristo nós nada podemos fazer. Que o Senhor venha aniquilar toda a dúvida e sombra de incredulidade que ainda há no nosso coração. Qualquer sombra de dúvida que faça ainda nós não termos a plenitude de confiança no seu caráter, que é imutável, que é eterno, que é justo, pleno e santo, que nunca muda, que nunca mudou e que nunca há de mudar. Agradecemos por esse testemunho maravilhoso que o Senhor nos dá através da sua palavra, do seu Filho Jesus. Nós agora temos acesso ao conhecimento que aqueles homens não tinham por serem incrédulos, de que Jesus é o pão da vida, é o pão que o Senhor envia do alto dos céus e dá vida a todo o mundo. Que nele nós não temos fome nem sede, porque o Senhor sacia toda a nossa necessidade espiritual. Agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, sejam com toda a igreja do Senhor Jesus ao redor do mundo, e todos digam amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Graças a Deus. As palmas do Senhor está encerrado. Glória a Deus.